Olá pessoal, estamos iniciando mais um culto familiar. Sejam todos bem-vindos aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Bom dia, boa tarde e boa noite. Também peço a vocês que aproveitem para deixar o seu like. E caso vocês não gostem, é só retirá-lo. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Oremos ao nome do Senhor, mais do que especial. É claro que nós devemos fazer de todas as nossas orações uma oração única, uma oração diferenciada, uma oração especial, porque cada conversa com Deus é algo único, é um momento que nós temos que nos deleitar na presença dEle e agradecê-lo, porque somente o fato da gente poder respirar, poder falar, poder ouvir, poder sentir o nosso coração batendo, já é motivo mais do que exacerbante para que a gente possa congratular e agradecer ao nome do Senhor. Quanto mais com todas as coisas que acontecem na nossa vida e, como eu sempre gosto de ressaltar, o sacrifício inapelável, implacável que Jesus Cristo fez por nós, para que nós pudéssemos continuar vivendo mesmo com os erros que cometemos, porque você já parou para pensar que se Jesus não tivesse feito aquele sacrifício, no primeiro erro nós pagaríamos. E muito provavelmente, para não dizer com 100% de certeza, nenhum de nós estaria mais aqui, porque eu tenho certeza que se você está aqui, se você está me ouvindo, e se você tem o discernimento para compreender aquilo que eu falo nesse momento, é porque você já errou alguma vez na sua vida. E todas as vezes que nós erramos, Deus, Ele está pronto para nos perdoar, Ele está pronto para nos ajudar e para nos exortar à maneira dEle, não à maneira dos seres humanos. E a maneira dEle é com amor, é de um jeito que só Ele sabe fazer. Portanto, oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, estamos em Sua presença agora para agradecê-lo. Primeiramente, Pai, para agradecê-lo pelas vitórias que Tu tens nos dado, para agradecê-lo pelos sentidos que Tu nos permite que possamos ter, para agradecer pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelas palavras que pronunciamos. Pai, para agradecer pelo Seu sacrifício que foi feito, meu Deus, aquela maneira, Deus, tão dolorosa para nós e para Ti também, porque Tu és 100% homem, Tu foste 100% homem, Tu és 100% Deus, Pai. Agradecemos por tudo, agradecemos por esse culto, agradecemos por esse mês de agosto, que foi um mês de muitas batalhas para todos nós, cada um com as suas batalhas, cada um com seus entraves, cada um com seus impasses, mas todos, em comum acordo, podemos dizer que até aqui a Sua mão tem nos sustentado. Portanto, nós Te agradecemos, Jesus, nós Te damos graças, graças porque aqui estamos, graças porque passamos, graças pelas bênçãos que recebemos, mas também graças pelas dores que nós tivemos, pelos aprendizados que nós temos, porque Sua palavra diz, em tudo dai graças. Então nós Te damos graças pelas vitórias aparentes para nós e pelas aparentes derrotas para nós também, porque sabemos que tudo tem um porquê e que os Seus planos são maiores que os nossos. Então eu Te agradeço do fundo do meu coração por absolutamente tudo que tenho passado, por absolutamente tudo que nós temos vivido, por absolutamente tudo que o Senhor tem nos comunicado. E agradeço, Pai, por aquelas pessoas que estão nos hospitais e que estão sendo tocadas pelo Senhor, por aquelas pessoas, meu Deus, que estão com problemas de saúde crônicos ou problemas de saúde mesmo passageiros, mas graves, e estão sendo tocadas pelo Senhor. E, mais do que nunca hoje, Pai, agradecemos pela chance de prestarmos esse culto a Ti. Recebe, Pai, porque é feito de todo o nosso coração, com as nossas falhas, com as nossas impurezas, mas da melhor maneira que nós possamos fazer. Muito obrigado e louvado seja o Seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. E vamos então louvar e exaltar o nome do Senhor. Lembrando que Ele tem poder, né? Sobre o pecado, que Ele nos salvou. E falando, deixando claro o nosso coração, o quanto nós somos gratos a Ele. Então, vamos louvar ao Senhor.
treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos do homem, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Graça e paz a todos que estão aqui nos ouvindo no culto ao vivo, que irão nos ouvir. Hoje, nosso culto de ação de graça, última quinta-feira do mês, em que esse culto está sendo realizado. Me sinto muito feliz por poder mais um dia estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Vamos fazer uma breve oração antes de continuar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento rogo a Ti que o Senhor use a minha boca para que Teu Espírito Santo possa falar através de mim, que não seja apenas minhas palavras, mas Tua palavra através de mim, que não seja ensinamento e lição de vida vindo de mim, mas coisas que Teu Espírito Santo necessita falar para os Teus, Pai. Peço a Ti que o Senhor me use da forma que o Senhor necessita, que o Senhor deseja, e atinja os alvos que o Senhor tem para Ti nessa noite. Assim, desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, hoje eu me peguei pensando, já elaborei essa palavra desde o começo da semana, uma palavra com o tema que eu trouxe hoje desde o começo da semana, e me peguei muito pensando, até o que nosso irmão Rony falou no começo, ela tem muito a ver com a nossa palavra de hoje. Eu me peguei pensando nas coisas pequenas que nos acontecem e que a gente às vezes não agradece. Porque aquilo que é marcante, tanto para o bom quanto para o mal, ela vira destaque na nossa vida, né? É como um farol. Acontece algo ruim, ela é um trauma, te marca e você vai sempre lembrar.
acontece algo bom, é um farol, vai sempre te marcar. Ou é um milagre, ou algo sobrenatural, você vai sempre ver aquilo como marca. Então me peguei pensando hoje em coisas pequenas, parei para pensar na minha vida nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos, e pensei nas coisas que vêm acontecendo e eu vejo às vezes não sendo valorizadas, que eu vejo às vezes não sendo negligenciadas e a gente não se permitindo por meio dessa, eu poderia dizer, limitação visual no quesito espiritual, não se permitindo ser ferramentas na mão de Deus. Então, por exemplo, assim, eu poderia dizer hoje que se eu não quisesse pregar, eu não precisava. Eu poderia vir aqui e dar testemunho até o horário de entregar. E, ok, edificaria a fé, não seria errado, ainda estaria dando honra e glória ao meu Deus. Mas que aconteceram muitas coisas grandes que me marcaram, que foram farol. Elas são de extrema importância. Edificam a fé, elas mostram para o mundo, mostram para quem ainda não conhece que Deus existe, que milagres acontecem, que você ainda pode confiar que, independente de como esteja o mundo, independente de como se pregue o Evangelho, se você confiar unicamente em Deus, as coisas ainda se manifestam na sua vida. Mas me pegou para refletir as coisas que me aconteceram de bom, mas que por algum motivo eu não tinha colocado nesse achado, nesse apanhado de coisas que eu poderia contar num testemunho. Eu comecei a pensar, nossa, mas tal coisa foi um milagre também. Nossa, e outra coisa foi um milagre também, só que eram coisas tão pequenas. E aí eu pensei nessa passagem, que nossa irmã vai colocar agora, e trouxe ela para compartilhar com vocês hoje. Pode pôr a passagem. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa passagem, ela está inserida no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 16 até o 23. E eu me peguei pensando nessa passagem porque a gente hoje vive uma vida em um mundo onde ele é regido pelo capital. E antigamente os discípulos, eles vendiam suas coisas, distribuíam aos pobres e viviam uma vida autêntica missionária. Hoje nós temos famílias, nós temos casas, né? Temos aí aluguel, as contas normais do dia a dia, comprar mantimento. Não faz parte da nossa cultura de vida uma vivência, entre aspas, pela fé. Então hoje a centralização do cristão e do mundo como um todo, ela é capital. Ou seja, dinheiro, bufunfa, cascalho. Então a gente faz o possível, né, para que a gente possa aí ter a nossa reserva, para que a gente possa... Existem cada vez mais cursos financeiros, né, para você fazer reserva de emergência, reserva do plano C, aposentando com 30 anos, enfim, investindo de forma arriscada, mas com cautela, enfim, vários e vários cursos, todos visando dinheiro e você pagando o seu dinheiro para fazer um curso de ganhar dinheiro. Enfim, hoje tudo é envolvido em dinheiro. E isso faz com que muito da nossa vida, às vezes muito do evangelho, às vezes muito das nossas conquistas que a gente dá valor, elas sejam muito materialistas. Muito. E eu não sou o tipo de pessoa que posso vir aqui e dizer assim, não, o dinheiro não é importante.
É mentira que o dinheiro não é importante, é mentira que o dinheiro não traz felicidade, lógico que é mentira. É para ficar bonitinho na foto falar isso, mas não é. Agora, quando Jesus fala que o corpo é mais importante que as vestimentas e que a gente tem que se preocupar, a gente olha para essa parábola e a gente consegue pensar em uma vida, entre aspas, desperdiçada. Veja bem, o homem nessa parábola, ele era incrível no sentido de plantio, ele conseguiu uma colheita extraordinária, de modo que encheria os celeiros que ele já tinha, e eram vários. Ou seja, ele já vinha aí de uma quantia boa de safras anuais, onde ele estava acostumado com a abundância. Só que dessa vez extrapolou tudo que ele estava acostumado. Então ele reinventou sua estratégia para armazenar mais ainda. Veja bem que isso é o resultado de uma vida inteira. Não é um agricultor de 2 anos que vai conseguir um resultado desse e pensar assim, já acumulei muitos bens, muitas riquezas, agora eu vou parar. Não, isso é o resultado de uma vida inteira. O resultado de muitas vezes acordando 4 horas da manhã, indo dormir 11h30 da noite, meia-noite, e acordando cedo para cuidar de animais, cuidar de plantação e dar ordem para os servos e tudo mais. É uma vida de labuta. Então esse é um resultado onde você emprega toda a sua energia, todo o seu tempo, tudo que você tem. Até que chegou o momento de descanso. E no momento de descanso dele, aí sim é onde ele poderia se dar o, entre aspas, luxo de investir no que ficou, posso dizer, no que ficou aquém das expectativas. E hoje, parando para pensar nessa parábola, eu me pego pensando, por mais que eu ainda não trabalhe, mas tenho meus afazeres em casa e com outras coisas, eu coloquei isso para minha vida e eu comecei a perguntar o que a gente deixa de lado quando a gente começa a pensar em coisas para suprir apenas a nossa vida material. O que a gente está deixando de viver, o que a gente está deixando de fazer, coisas que estamos deixando de conhecer, coisas que estamos deixando de ler, coisas que às vezes estamos deixando de lado e a gente pensa assim, não, isso não é importante, não preciso viver isso. E às vezes é de uma importância muito grande. A Bíblia sempre disse que o povo perece por falta de conhecimento, em Oséias 4:6. E às vezes a gente negligencia até o conhecimento pela palavra. Você vai falar com uma pessoa que trabalha há 3 anos numa empresa, no RH, e você pergunta a política de contratação da empresa, a pessoa consegue citar 3 parágrafos do estatuto da empresa de cabeça para você. Evangélica há 20 anos não consegue te dar 5 versículos. E aí você se pergunta, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com o cristianismo? Está acontecendo com as pessoas. Porque um trabalho é 20, 25, 30, 35 anos, eu aposentei. Acabou. Evangelho, até onde eu fiquei sabendo, é para a vida eterna. Então, é uma coisa que me pegou. Eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, isso é muito sério. A gente, para estudar para um concurso, eu falo isso mesmo, a palavra que veio para mim. Porque isso pegou em mim. Estudei para o concurso da Caixa no ano passado e eram horas de estudo. Era mais de 16 módulos com mais de 12 aulas em cada um de 1h30. E a gente vai lá, se debruça nos estudos e faz provas sobre cada módulo. De 3 em 3 aulas tem provas e você responde e você compara suas avaliações com as outras pessoas. E isso para você ter um benefício na sua vida. Ok, é bom. Mas no seu tempo livre, pelo menos 10 minutinhos por dia está na palavra, 15 minutinhos por dia está na palavra, emprego há 30 anos, evangelho, Cristo, vida eterna. O que vale mais? O INSS ou o reino? Aposentadoria ou vida eterna? Isso me fez pensar sobre a forma que as pessoas que eu falo da palavra e tudo ao redor, transformamos o que nós vivemos. Eu, por muito tempo, estudei bastante, muito, a Bíblia. Eu falava de Bíblia na minha escola, conheci muita gente que gostava de conversar, fazíamos cultos na escola, né? E aí tinha lá na hora do almoço aquela reunião, todo mundo louvando, todo mundo conversando sobre aquele compartilhamento e era muito bom. Era muito bom. Tivemos um amigo nosso que ele não acreditava, ele era agnóstico e ele se converteu. Foi muito gratificante.
E aí eu comecei a pensar, né, o porquê que essa galera é diferente. O porquê que essa galera ela é diferente das outras. E era uma galera que na hora do recreio, ou quando faltava algum professor, era uma escola técnica era integral, de 7 às 5. Então quando faltava algum professor, ao contrário do ensino que não é integral, a gente não ia para casa. A gente esperava o tempo e ficava por lá. E a galera pegava a Bíblia, e a galera ia ler. E eu ficava pensando, caramba, nem é uma escola religiosa. E a galera tá lendo Bíblia. E aí eu lembrando disso, me peguei tipo assim, caraca aí, o mundo tá tão doido que isso me deixou espantado. O mundo tá tão doido que eu me espantei com um crente lendo a Bíblia sem ser dentro da igreja. Uau, que incrível. Olha que coisa assombrosa. Olha o nível que chegamos. Então, hoje, como culto de ação de graça que estamos fazendo hoje, baseando nessa parábola que a gente leu agora, ainda há pouco, eu agradeço muito a Deus por esse projeto existir, porque assim como as pessoas na minha escola, né, a gente fazia o possível para que as pessoas viessem a ter contato, viessem a aprender, a gente está aqui, independente de quantas pessoas entrem, independente de quantas visualizações possam dar. Fizemos até uma vez uma reunião aberta para debates. A gente tenta fazer a nossa parte de todas as formas possíveis. E isso é muito bom. Eu agradeço por esse projeto estar de pé, agradeço pela vida de todos, agradeço por, nos momentos difíceis de cada um aqui, isso não ser só um projeto, mas também ser um lugar onde a gente pode compartilhar as coisas que acontecem e saber que tem alguém ali intercedendo por nós, pela nossa vida. Né? São agradecimentos que eu faço por coisas que às vezes a gente não nota. São coisas, por exemplo, que tem gente que me conhece, que sabe as coisas grandes que Deus fez na minha vida, mas não sabe os bastidores. As pessoas sabem, por exemplo, você não tem perspectiva de nada e aconteceu alguma coisa na sua vida e você foi abençoado. Você estava precisando de alguma coisa, de uma coisa financeira e Deus foi lá e abriu uma porta. Mas ninguém sabe os bastidores, com quem você compartilha, quem ora por você. Ninguém sabe que Deus não faz as coisas por simples e por favor do acaso, né? Que você está orando, que tem pessoas orando ali, que não é uma coisa que só acontece. São coisas pequenas, são coisas poucas, que as pessoas às vezes não dão valor, mas Deus ele dá, justamente por isso somos filhos, justamente por isso a gente sabe que pode contar com ele, né? Houveram épocas onde eu e Daiane estava passando por umas dificuldades bem grandes aqui em casa, antes de descobrir essas questões de enfermidade e tudo mais, e a gente não conseguia comprar uma fruta específica, sabe? Assim, Daiane virar para mim e falar assim, nossa, estou a fim de comer uma melancia e uma laranja, acho, não me lembro muito bem se era, e a gente não tinha manteiga em casa. Eu gosto muito de comer pão com manteiga. E aí numa tarde a gente saiu para fazer alguma coisa depois da igreja e fomos na casa, eu não lembro se foi dos meus pais, e minha mãe falou assim, eu tô cheio de fruta aqui na geladeira, vai estragar, leva para casa de vocês, porque aqui em casa ninguém come, e eram as frutas que a Daiane queria comer. Minha mãe tinha uma manteiga sobrando lá e me deu. Então assim, a gente não pede, a gente não pediu, a gente não comentou que precisava, ficou só na mão de Deus. E essas coisas não parecem coisas grandes, realmente. Não ganhamos um apartamento, não ganhamos um carro novo, não tiramos uma carteira, ela não foi curada da diabetes. Mas é uma coisa pequena, mas que é uma voz de Deus que fala, olha, eu estou aqui, não se esqueça, eu sou seu pai, eu estou aqui, e por mais que às vezes a situação não parece estar boa, mas eu estou de olho, e no momento certo eu vou agir. Então a gente, até às vezes, aonde a gente não vê Deus, a gente reconhecer que Ele está na nossa vida. Última vez que a gente teve que fazer uma saída para casa de um amigo nosso, é bastante distante aqui de casa, e eu sempre oro em pensamento antes de sair. Daiane estava 2 meses em casa, tinha acabado de sair do hospital, e saindo do meu bairro, 5 minutos dentro do Uber, o moço no carro da prefeitura, acho que estava manobrando, não me lembro muito bem, e bateu contra o nosso carro. Eu falei, meu Deus, 5 minutos dentro do Uber já acontece uma coisa dessa.
E a outra vez também, que foi a mesma coisa, a gente andando numa pista reta, uma pessoa virou, acho que sem dar seta, quase nos fechou, o motorista jogou assim pra fora, muito rápido, freando. Eu falei, meu Deus, que bom que eu tava de cinto, obrigado pelo livramento. Podia ter acontecido uma tragédia ali, graças a Deus não aconteceu. E são coisas que você vê, assim, coisas pequenas, mas que você vê Deus fazendo diferença na sua vida. São coisas que não viram notícia, né? São aquelas coisas que quando você pergunta, e aí, o que aconteceu no seu dia hoje? Aí você pode listar as coisas, mas às vezes acontecem coisas tão pequenas que você não vai listar. E também são coisas muito importantes. Então, que hoje a gente possa refletir, né? Além de o que a gente está fazendo com a nossa vida em relação a viver o Evangelho, a estudar a palavra, a conhecer mais de Deus, a conhecer mais os planos de Cristo para nós, as promessas de Deus para nós, o que a gente está fazendo quando consideramos o que acontece, o que consideramos milagre, o que consideramos motivo de testemunho, o que consideramos agradecer. E eu não estou nem falando de agradeça por respirar, estou falando de coisas personalizadas para você mesmo. Um livramento, um milagre. Você vai falar, isso é besta, eu estava a fim de comer frango empanado, fui na casa de uma pessoa que nem come frango, tinha um frango empanado que eu gostava. Cara, isso não é coincidência, entende? Então, são coisas que a gente se pega pensando, e quando a gente tem noção do imenso poder de Deus na nossa vida, a gente começa a ver melhor essas coisas acontecendo, a gente começa a ter noção do cuidado dele em nossa vida. Eu e Daiane, nesses últimos meses, temos visto grandiosamente o cuidado dele na nossa vida, desde que ela saiu do hospital, quando ela estava no hospital também. Bastante gente me dando apoio, bastante gente conversando, ligando, falando comigo, me ajudando de todas as formas, em oração, com palavras, financeiramente, de todas as formas. Deus enviando pessoas para que a gente não ficasse desamparado, porque Ele sabe. Às vezes a gente acha que um mês ele não vai dar certo, as coisas vão ficar estranhas, acontece algum problema, a gente fica preocupado, e Deus ele entra com uma providência. Por exemplo, no mês retrasado nos aconteceu algo onde a Dani tem uma máquina de glicose e ela quebrou. E no dia que a máquina de glicose quebrou, eu havia recebido uma bênção financeira. Eu até comentei com a pessoa, falei assim, caramba, Deus é muito bom, né? Porque no dia que a máquina de glicose quebrou, eu recebi aí essa bênção, e basicamente era praticamente o preço da máquina. Então nos ajudou, e não tinha como a pessoa saber, sabe? Não, é o tipo de coisa que você não fala, tipo, gente, a máquina de glicose quebrou. Só quebrou, você acorda e descobre que não está funcionando. É uma coisa inesperada. Então Deus ele sabe de todas as coisas, ele supre tudo que você precisa, basta você confiar, basta você entender que ele existe. Eu sei que muitas pessoas podem estar ouvindo essa mensagem, podem ter ouvido falar sobre Deus de outra maneira, podem ter ouvido falar sobre Jesus de outra maneira, porque eu também já ouvi. Mas Jesus ele nos ama. Deus ele nos ama de tal maneira que ele permitiu, né, deu seu filho para se sacrificar por nós. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele sofreu uma dor inimaginável, foi crucificado, chicoteado, perfurado por uma lança, e não é por ibope, né? Imagina um Deus despir-se de toda a glória e se permitir passar por um dos maiores flagelos do mundo, simplesmente para salvar pessoas cuja maioria ele sabia que iria o rejeitar. Então, é uma demonstração de amor, e não importa hoje o que façam com o nosso evangelho, o quão mal falem, o quão mal se portem, né? As pessoas que eram para ser espelho, Jesus já deixou a marca de amor na história. Ele já deixou uma marca de amor, que é aqueles que têm os olhos, né? Os olhos da fé, aqueles que têm os olhos que são cingidos pela bondade e conseguem ver e entender as verdadeiras características do Cristo vivo, do Cristo que se sacrificou por nós, que vem para nos salvar, daquele Cristo que nos faz, enquanto muitos estão desanimando, muitos estão se desviando, se corrompendo, permitindo se vender, existe um Cristo, né, que ele nos dá ânimo para continuar.
A fé em Cristo é um combustível para que a gente continue a nossa peleja contra tudo que vem contra nós. Às vezes, as pessoas estão muito focadas, como eu falava em relação à parábola, as pessoas estão muito focadas na vida própria. As pessoas estão ali trabalhando, estão envolvidas em vários projetos, estão envolvidas em diversas coisas. E ok, a vida está indo para frente, a vida está indo bem. Só que a pessoa às vezes está com algum vazio e por mais que vá na igreja não é suficiente. Por mais que entenda quem é Jesus não é o suficiente. E aí você nota que está faltando uma intimidade, está faltando conhecimento, está faltando você entender quem é o Cristo, está faltando você entender o que está acontecendo, está faltando muita coisa. A Bíblia diz que quando a gente está um pouco sem direção, não é muito bem com essas palavras, né? Mas a gente corre risco de, quando não está calçado, a gente fica ali à deriva, né? A gente fica mediante o vento de qualquer doutrina, qualquer coisa que vem, qualquer coisa que falam, eles pode nos convencer, pode nos levar, a gente fica facilmente, diria, manobrável, né? Então, a gente precisa de uma intimidade maior com Deus, a gente precisa entender o amor dele na nossa vida, porque quando a gente entende quem ele é para nós, o amor dele na nossa vida, a gente, eu poderia dizer que é compelido a servi-lo, né? De uma maneira boa, de uma maneira que é inexplicável. É realmente quando a gente sente que a gente pode dizer como é, né? Eu hoje posso dizer que, independente de qualquer coisa, eu amo o Evangelho de Cristo, eu amo a palavra, amo falar do amor de Deus para as pessoas. Recentemente conversei com algumas pessoas que passavam por alguns grandes problemas com o Evangelho e, graças a Deus, Deus tem me dado muita sabedoria para entender as coisas, para passar por tudo que estamos passando com a cabeça no lugar, mas algo também a se agradecer, né, pelo discernimento que Deus nos dá todos os dias para passar pelas adversidades. Então, e essa palavra eu deixo para vocês, que vocês possam cada vez mais serem gratos por tudo aquilo que Deus lhes concedeu, buscarem cada vez mais quem Deus é para vocês e cada um está fazendo da sua vida, para que, caso a gente, em nosso caminho, em nossa jornada, tenha deixado em alguma área ou por algum momento, ou às vezes não esteja percebendo, né, um pouco do Evangelho, um pouco da palavra, esteja negligenciando um pouco a Cristo, que a gente hoje possa ter o prazer de falar assim: não, Jesus, entendi, muito obrigado, vamos melhorar nessa área, vamos voltar ao conhecimento da palavra, porque o mundo precisa que nós tenhamos conhecimento, que nós tenhamos autoridade espiritual, para que a gente possa falar com as pessoas com a certeza do que a gente está falando, para que a gente possa falar de amor, mas termos espelho de amor, né? Como eu sempre falei para a Daiane, que andava me irritando muito algumas situações, eu sempre falei: Daiane, as coisas que me irritam é que eu estou cansado de ver igreja onde pastores, dirigentes, presbíteros e etc. têm até casa na praia e membros precisando de cesta básica na igreja, fazendo fila e voltando para casa de mão vazia. Então, que a gente hoje possa ser espelho de amor, não ser que a gente venha a entender os problemas que estão acontecendo e fazer diferente, ser a diferença, agradecer por Deus estar nos dando a oportunidade de ver tudo o que está acontecendo, agradecer a oportunidade de Deus às vezes nos permitir poder ajudar alguém, se permitir também às vezes ser ajudado, né? Não ter orgulho, porque quando Deus ele coloca uma pessoa no seu caminho para te ajudar, é porque ele sabe que você precisa, que o nosso orgulho não nos atrapalhe de receber uma bênção que vem do Senhor, que a gente comece a tomar consciência do nosso papel nesse mundo. Então essa a minha palavra de hoje. Agradeço a todos, muito obrigado por todos que estão aqui assistindo, muito obrigado, que Deus esteja e continue abençoando cada um. Amém, glória a Deus. E vamos continuar, né, louvando o Senhor, cantando
um louvor que fala sobre a importância de buscarmos, de nos importarmos apenas com Ele, porque Ele é quem nos supre, né? E a própria palavra, ela nos diz, né, que o próprio Jesus nos fala, né, que importante é buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. E o quão é importante a gente buscá-lo. E não vivemos só para nós, tá? Não, nós realmente nos importarmos com Ele. E, por conseguinte, também com o nosso próximo. Porque Deus, Ele nos leva a isso. Jesus nos leva a pensar no nosso próximo. Então vamos louvar a Deus com mais este louvor. Envolto em tua presença, aos teus pés é aonde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é aonde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro o meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo, lamento por não ver que
és meu sustento, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Amém, aleluia, Deus seja louvado. Vamos terminar esse culto com uma oração, se puder, ore comigo, vamos orar juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, muito obrigada, Pai, por mais esse dia de vida, por mais esse momento de culto, de aprendizado, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença. Obrigada por essa palavra maravilhosa que o Senhor preparou para cada um que está aqui ouvindo. E eu tenho certeza que o Senhor preparou com muito amor e tem um propósito para tudo que foi dito, e o Senhor vai continuar agindo na vida de cada um com base nessa palavra que foi falada, que a gente possa se lembrar, que essa palavra seja gravada no nosso coração, que a gente possa sentir a Tua presença a partir de hoje, desse momento, todos os dias da nossa vida, Pai. Nos dá um coração mais grato e mais sensível para que a gente possa perceber o Teu agir, o Teu amor de forma prática, manifestado na nossa vida, no nosso dia a dia, nas pequenas e nas grandes coisas, que a gente possa entender e perceber tudo aquilo que o Senhor faz por nós, entender quem o Senhor é e entender o privilégio que nós temos, ou que nós podemos ter, aqueles que ainda não têm um relacionamento contigo, Pai. Relacionamento de pais e filhos, e um relacionamento tão lindo, tão maravilhoso. E nós que somos filhos teus, te agradecemos por esse privilégio e te pedimos que aqueles que ainda não te conhecem, estão ouvindo essa mensagem, que eles possam ter essa oportunidade, essa alegria de te conhecer, de ter um relacionamento contigo, e que nós todos possamos crescer no conhecimento do Senhor. Nós colocamos também diante de ti as vidas de cada um que está aqui ouvindo essa palavra e participando desse culto, a vida deles, a vida das famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor abençoe a cada um, que o Teu Espírito Santo haja com poder na vida deles, traga cura, traga libertação, restauração, salvação, e que eles possam sentir a Tua presença, que o Senhor lhes dê paz e a certeza de que o Senhor está com eles a cada momento, que o Senhor tem um propósito para a vida deles e eles podem descansar nos Teus braços, na Tua presença, Pai. Muito obrigada por tudo aquilo que nós vemos e aquilo que nós não percebemos, pelos livramentos e por tudo aquilo que o Senhor faz, pelo Teu cuidado conosco a cada dia, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos uma noite de descanso, um dia maravilhoso, abençoado na Tua presença, e
que todos possam perceber de forma viva, de forma nítida, o teu cuidado, a tua presença e a tua proteção e tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um, as tuas bênçãos, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, bendizemos o teu nome. Queremos te dar honra, te dar glória, te dar louvor, porque o Senhor é digno de muito mais do que as nossas palavras possam expressar, Pai. Recebe essa oração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Que a Igreja Viva Unida possa dizer amém. 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 Glória a Deus. Agradeço a todos pela participação neste culto. Lembrando, hoje a palavra-chave é gratidão, para que eu saiba que você assistiu até aqui, ok? Agradeço a todos por terem assistido. Peço para que deixem o seu gostei e também para que comentem e compartilhem, principalmente aquelas pessoas que estão necessitadas da palavra de Deus. E convido a todos também para participarem do nosso culto pelo Google Meet. O link estará na descrição. Deixem nos comentários seu pedido de oração ou também, se preferirem, poderão nos enviar por e-mail. O e-mail estará em um comentário fixado. Tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.